exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Amém. Tem mais uma canção. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, fala das bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, né, todas essas bênçãos virão, e aí vai falando sobre cada coisa, sobre o gado, sobre a lavoura, sobre os frutos da terra. E essa canção é uma canção assim, bem pertinente para as nossas vidas, porque ela desafia a nós entendermos o propósito de Deus pelo nosso coração. Então, quer dizer que se nós, às vezes, vivermos uma vida de desobediência ao Senhor, com certeza, talvez Ele não nem nos amaldiçoe, mas talvez ficamos sem receber algumas bênçãos que poderíamos ter recebido por causa da obediência. E é isso que Ele quer do nosso coração. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos ser, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu
não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer sua voz, quando eu obedecer sua voz, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer sua voz, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. E eu ainda diria mais, eu diria assim: quando nós obedecemos, quando nós obedecemos, quando nós obedecemos a sua voz. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, cunhados. Deus seja louvado. Então, hoje eu queria que vocês abrissem lá também novamente Gênesis, capítulo de número 8. Fala um pouquinho da história da arca, de Noé e sua família, e de como Deus o abençoou no primeiro lockdown, no primeiro isolamento de uma família, registrado na Bíblia, diga-se de passagem, né? Gênesis 8, (14 e 15). Gênesis 8, versos 14 e 15. Aliás, irmãos, do 13 até o 15. Todos encontraram? Espero que sim. Ok. Diz assim, amados: sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Nós olhamos essa história aqui, resumidamente, parece que não aconteceu muita coisa, se nós olharmos só esses versículos, né? Sai de tal lugar, fulano de tal. Mas se nós formos regressar a leitura aqui e ler desde o capítulo 6, especialmente o 7, onde Deus manda, né, Noé construir a arca no capítulo 6, e um período, não só os estudiosos, mas algumas evidências bíblicas e arqueológicas vão dizer que é um período de 120 anos, a construção da arca. Depois, quando foi para colocar os animais a bordo, o segundo aviso, aí foi 7 dias, como o próprio capítulo 7 registra, né? Mas se a gente ler rápido Gênesis, a gente começa a ter ideias mirabolantes e a criar coisas fantasiosas, irmãos. Por exemplo, tem muita gente que lê rápido e confunde, acha que o período de confinamento de Noé foi 40 dias. 40 dias foi o período que durou o dilúvio, águas predominantes. Depois, né, teve o período, né, se você observar sua Bíblia aí, junto com a minha leitura aqui, ao versículo 17 do capítulo 7, olha só. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram uma arca de sobre a terra. Aqui já estamos dando um pulo na história. Noé já tinha entrado, né? Como diz o capítulo 7, versos 1 a 4. Ok. Olha o finalzinho agora, queridos, do verso de número 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então,
quer dizer que o tempo que as águas predominaram ainda sobre a terra foram 150 dias. Mas se nós ficarmos com essa leitura, vamos criar um número errado de quanto durou o dilúvio, né? Como um todo, ou seja, o tempo que Noé ficou dentro da arca. Aí o verso de número 8 vai mostrar para nós algo interessante. Não é que Deus se esqueceu de Noé, mas Deus reavaliou aqui, ou reavaliou não. Deus estava colocando aqui à tona o que ele prometeu a Noé, não se esquecendo dele. No verso 1 do capítulo 8, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e tamparam as comportas dos céus. E a copiosa chuva do céu se deteve. Então, a chuva só foi parar depois de praticamente 150 dias. Mas olha aqui o verso 3, o que diz, para a gente ter uma ideia mais clara ainda, do verso 8, ou do capítulo 8. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Opa! Então aqui a gente tem um grande detalhe. Águas predominantes e águas minguantes. O que é isso? O tempo que caiu chuva, como diz o povo do nosso Nordeste, que as comportas dos céus não pararam de derramar água, o aguaceiro, né, subiu bonito, né, mas depois tem o tempo dessas águas minguarem, ou seja, da terra escoá-las. Veja, o confinamento de Noé se dá, o lockdown, para aqueles que gostam do termo, mas, né, tem muita gente até usando isso de forma só para exibir, que conhece um pouquinho de uma língua estrangeira. Mas o mais importante, irmãos, não é o termo que se dá para isolamento ou confinamento, e sim entender o que esse confinamento tem a ver com o nosso de hoje. Nós não estamos aqui para falar, em primeira mão, de quem está mais certo, quem está mais errado, na perspectiva governamental do Brasil e de São Paulo. Mas, olhando para o prisma desse texto, nós vamos ver Noé vencendo o dilúvio com obediência e perseverança. Eu queria que você observasse isso, vencendo o confinamento com obediência e perseverança. Agora, cabe a cada família e cada irmão filtrar no seu lar, no seu trabalho, que obediência é essa e se essa é uma obediência abrangente a tudo que o Estado, prefeitura, município e governo recomenda. Porque nem sempre todos os políticos vão recomendar aquilo que é bom, de ambos os lados da moeda. Então, como nossa discussão não pode ser essa, jamais, mas sim avaliar para a nossa vida pessoal, particular, familiar e eclesiástica, né, o que desse texto se encaixa bem na nossa vida e o que desse texto nos mostra que vale a pena a obedecer a alguém que não erra, né, a alguém que nunca vai dar uma ordem que vai atrapalhar o trânsito, alguém que nunca vai dar uma ordem que vai ser tida como absurda, mas é um Jesus, é um Deus supremo que nunca erra naquilo que ele faz. Então, é diante disso que eu queria meditar de forma bem simples esse devocional, né? Que obediência e perseverança caminham de mãos dadas. Obediência e perseverança caminham de mãos dadas. Não é por acaso que o autor já falecido, pastor Eugene Peterson, dizia que perseverança é uma obediência longa na mesma direção. E é pura verdade. Não tem como você começar bem algo se você não chegou na reta, no final, na meta que você quis. Não adiantou correr bem, fazer regime, subir na esteira várias vezes e fazer aquelas múltiplos exercícios físicos, se no finalzinho você se deixou perder por um momento de quarentena ou por alguma coisa, né, que te inibiu aqueles que tinham algum objetivo. Eu, irmãos, nessa parte estou aquém do que eu queria, né? Queridos, brincadeira à parte, o que esse texto implica para a nossa vida, dentre outras coisas? Nós podemos estar trancados em um certo momento, mas nunca seremos desamparados pela graça de Deus. O pastor James Boyce diz algo muito interessante. Deus permitiu que Noé fosse trancado na arca, mas deu as chaves para Noé poder abrir de quando foi necessário, para poder avaliar se poderia ou não sair. Então, Deus deu sabedoria ao homem para poder avaliar o tempo, aquilo que está à sua volta, e é nessa perspectiva que eu quero falar nessa noite, né? Essa parte final de Deus não se esquecendo do que ele prometeu para Noé. Infelizmente, nossa tradução dá imagem para entendermos errado. No verso 1 do capítulo 8, diz que Deus se lembrou de Noé. Mas o lembrou-se aqui pode pressupor que ele se esqueceu. Não é isso o que está no hebraico. A ideia é, Deus agora cumpre o que prometeu para Noé, né? De então visitá-lo e fazer com que as águas venham se deter e minguar, né? Escoar. A região nossa ali perto do Maria Helena, da região do Fonte Nova, quando chove muito, muitos irmãos ali ficam torcendo para que a água logo, logo se escoe, para que eles possam ter suas casas tranquilas, os trânsitos possam circular. Enfim, quem de nós não quer passar por um momento desses, tudo logo se alivie, tudo volte ao normal? Essa é a perspectiva do ser humano. Nós entendemos que o sofrimento nem sempre é consequência direta do pecado específico. Vale lembrar que esse texto está falando de uma perversão humana
porque essa chave hermenêutica, irmãos, de entender a arca, o dilúvio, o todo, se dá na questão quando Deus viu que o homem estava piorando, indo de mal a pior. E aí Deus, então, resolve exterminar, né, os seres humanos naquela ocasião. Mas Noé achou graça pela misericórdia proveniência do próprio Deus para que pudesse ser salvo. Mas nós não podemos pegar esse texto para dizer que está o mundo todo em pecado, tem algum pecado de alguma nação específica cruel e por isso Deus está punindo. Eu não posso sentar na cadeira de Deus e dizer que é por isso. Tem coisas que nós nunca vamos saber de forma plena e clara. Mas uma coisa nós sabemos, que o pecado, o primeiro casal desse mundo, né, isso infectou ou afetou, melhor dizendo, tudo o que acontece nesse mundo, natureza, planeta, tudo aquilo que acontece nesse mundo. Então, por conta disso, de certa forma geral, tem a ver com pecado, mas não podemos usar disso, repito, reitero, para dizer que tem a ver com algum pecado específico de alguma nação, alguma família, algum povo nesse mundo. Isso aí pertence ao juízo soberano e, né, secreto de Deus. Se ele quiser um dia revelar isso de forma clara, não no sentido de revelação extraordinária, sobrenatural, mas trazer isso ao conhecimento por alguns fatos, né, fique ao critério de Deus, né? Não cabe a nós, finitos seres humanos, queremos especular além do normal. Queridos, uma vez essas coisas todas esclarecidas, eu queria que você observasse, então, como o caminho da obediência e perseverança de Noé se mostram aqui evidentes. Interessante que a família de Noé em nenhum momento questiona o ficar na arca trancado muito tempo. É verdade que Deus providenciou alimento para que eles pudessem sobreviver a esse longo período. E dá a entender que no finalzinho, quando Noé percebeu que já estava, as coisas estavam melhorando, e eu queria que você voltasse o seu olhar para o verso 6 do capítulo 8, que diz assim, né? Ao cabo de 40 dias, ou seja, depois das águas, dos 150 dias, depois de quase um ano de confinamento, né? Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Então, Deus permitiu que ele tivesse uma janela, ou seja, o que James Boyce diz, a chave para poder averiguar, né, com a sua capacidade humana, que era seguro a forma dele avaliar se poderia ou não sair. E aí o que diz o verso 7? Soltou um corvo. Depois vai mostrar que o corvo voltou, vai mostrar da pomba que ele soltou lá e tal, e depois solta mais uma vez, e numa outra vez ela já não volta porque acha terra, né, alguma coisa de oliveira, se não me falha a memória. Enfim, mas vai mostrar um período de que soltam esses pássaros, tanto o corvo quanto o pombo, a pomba que ele aqui então solta. Mostra que Noé estava tentando ver como é que ele poderia voltar à ativa, como é que ele poderia então tirar o pezinho dele da arca para pisar no solo firme. E isso só se deu quando Deus disse, sai agora da arca. Então, mas até lá, olha o que diz o verso 12 ainda do capítulo 8. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela, porém, já não tornou a ele. Isso depois de ter soltado o corvo, a pomba em umas 2 ocasiões. E agora no verso 13 é o que nós começamos nosso texto, né? Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, pastor, o ano 601 começou o dilúvio? Não. Foi no ano 600. Vamos voltar um pouquinho na nossa Bíblia? Capítulo 7, verso de número 10, se não me falha, verso 11, irmãos, tá bom? Capítulo 7, verso 11. Olha só e repare. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E aí, irmãos, como vocês já sabem, posteriormente vai falar dos animais, agora do recomeçar do zero, de um contexto em que todos os outros já não mais existiam, porque todas as outras pessoas foram exterminadas pelas águas do dilúvio. Agora, olha e observe. Se Noé deixa de obedecer, deixa de perseverar e resolve abrir a janela antes da hora. Imagine você que está passeando com alguém de sua família e tem aquele amigo malvado que Deus o livre, uma canoa, o barquinho começou a furar e você está tirando a água e o rapaz está lá jogando água, ou pirraça, ou alguém. Sempre tem gente arteira assim perto da gente, né? Então, Noé, graças a Deus, nem ele, nem ninguém de sua família estavam jogando água para dentro da arca. Pelo contrário, estavam trancados em obediência, né, subordinada à perseverança ou à soberania de Deus, com a perspectiva do alto. Então, queridos, nós devemos entender que por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, né, ficarmos parados em alguns momentos, aqueles que devem e podem, quem não pode tem que ir mesmo para a luta. Esse é o argumento que creio que a maior parte de nós defendemos, né? É entender o lado de cada um, sem entrarmos, né, em erupção como se fosse um vulcão, não é verdade? Mas, acima de tudo, entender o que Deus quer que nós vivamos, em paz, sabedoria, mas na perspectiva agora que não do coronavírus e não de política de São Paulo, mas do alto para a sua vida como um todo.
Obedecer a Deus sempre é bom. Obedecer a Deus sempre te vai dar coisas boas. Noé podia, por curiosidade, dizer, já estou aqui quase há 1 ano e 10 dias. Se você for somar com base no nosso calendário brasileiro, dá 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias de confinamento. Então, isso prova, assim, não é para a gente comparar, pastor. O senhor não está no lugar de uma família que ganha menos. O senhor não está no lugar de alguém que está já desesperado para ganhar o pão. Claro que nós sabemos que cada um tem uma realidade diferente. Não podemos ignorar isso. Mas a questão é, se fosse o caso, que não é, mas se fosse o caso de algo ainda mais sério do que o que estamos vivendo, né? E Deus, assim, permitisse que a gente estivesse mais trancado ainda do que deveríamos. A perspectiva que eu quero dizer, então, não podemos subestimar o poder de Deus de nos socorrer e nos sustentar a despeito do confinamento, do caos e de tudo aquilo que nos amedronta e quer nos ameaçar. Noé não entrou em desespero, não entrou em pânico. Ele só abriu a janelinha ou a janela, né, da arca no tempo apropriado, pela graça de Deus, pelas instruções de Deus. E ao ver, então, né, que a arca... E uma observação, até falava com o Adalto ontem sobre isso, interessante. Como tinham montanhas, natureza, eu vejo o cuidado soberano de Deus. A arca parou perto de Ararat, antes, né? Que a gente pulou essa parte aqui na nossa devocional. Mas isso mostra que Deus escolheu até o local que ela parasse, nada furou o cipreste, independente de ter sido bem betumada, calafeteada, bem feita, provavelmente foi madeira de cipreste, enfim. Mas a grande questão não é o material que a arca foi feita que a fez suportar o confinamento para a família de Noé. Não é isso, mas o Deus que estava no barco da vida deles. Então, veja, não queixemos em quais coisas passemos. Tem muita gente já praguejando. O pior ano da minha vida. Tem muita gente que está querendo aquela chargezinha daqueles filmes do David Lloyd ou daqueles filmes de dar a volta ao mundo como se a gente controlasse o tempo e alguém perguntasse para o outro, que ano você quer ir? Alguém disse, por favor, não clique em 2020, pule em 2020. Claro que a gente não pode deixar de prestar atenção que é um ano difícil, doloroso, por demais da conta. Isso é inegável. Mas você e eu que estamos vivos, com saúde, nos alimentando, e podemos também ser solidários por aqueles mais carentes, nós não podemos praguejar e achar que tudo acabou. Porque muitas famílias que perderam seus familiares não estão dizendo que tudo acabou, por mais que perderam um pedacinho delas. Então isso serve de encorajamento e de motivação que o nosso Redentor vive, reina, e ele continua conosco, nos chamando a perseverar, até porque nem todas as pessoas também que estão morrendo, embora não podemos ignorar o coronavírus, mas tem muita gente morrendo, caindo de escada, de prédio, de outras coisas, e pouco se tem falado também por conta da enfatização do coronavírus, né? Então que Deus nos dê sabedoria para entender ambos os lados de uma realidade, não apenas um lado, em detrimento do outro. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu queria encerrar dizendo, então, para cada um de nós, nessa noite, a perseverança caminha de mãos dadas com a obediência e vice-versa. O texto final aqui vai nos mostrar que Noé esperou. Então, o esperar, o ter paciência, também é uma categoria aliada da nossa vida de perseverança. Se você... as pessoas que geralmente não têm muita paciência, elas gostam de dizer, eu cheguei atrasado na fila de paciência, meu cérebro não absorveu a paciência do meu pai nem de minha mãe, ou meu pai e minha mãe não têm muita paciência. Tem questões genéticas, enfim, nessa questão? Sim, podem ter, mas, sobretudo, irmãos, paciência também tem a ver não só com temperamento, mas como você confia em Deus, como a sua fé está ancorada naquele que prometeu cuidar de você e fazer com que você viva em dependência, em obediência para com Ele. Quando você confia em alguém, a obediência se torna mais clara. A obediência se torna não como um fardo, mas algo mais leve. Uma coisa que ilustra isso de forma bem clara. Pense você trabalhando com um patrão bem mandão, autoritário, sabe? Enjoado. Por mais que você tenha que ser obediente, trabalhar bem, dando um bom testemunho, mas se ele te trata mais com respeito, com ternura, não para bajular você, mas com ética profissional, com decência, você até pode render mais no trabalho. Não é verdade? Isso em qualquer categoria trabalhista dos seres humanos. Agora, quando nós somos ameaçados com autoritarismo ou com pessoas que não levam em conta a questão moral, de respeito, geralmente geram problemas. E o interessante também em ver esse texto é que Noé, ele preservou sua família também de quaisquer rebeliões contra Deus. Alguém de sua família poderia dizer, chega de ficar aqui nesse lugar trancado, só ouvindo barulho de girafa, leão, qualquer outro animal que tinha. Interessante a gente criar uma imaginação, não fértil demais, mas era um de Noé nesse momento. 1 ano e 10 dias com sua esposa, seus filhos e toda vamos dizer assim, todos aqueles animais, dos mais domésticos aos mais selvagens.
mas Deus deu provisão, graça e instrumentalidade, a qual nem falamos tanto, de manter todos aqueles animais em seus compartimentos específicos e respeitando, é claro, a questão da privacidade de Noé no que diz respeito a quê? No que diz respeito a não feri-lo, no que diz respeito a não fazer nenhum mal à sua família. Isso é só coisa do milagre de Deus. Por último, eu queria que você observasse ainda, irmãos, como você tem no tempo de hoje, não dentro de uma arca com sua família, não dentro, talvez alguns falem, pastor, o ônibus 2 tal, número tal, parece uma arca, o metrô tal é pior que uma arca. Eu não sei, meu irmão, mas eu sei dizer uma coisa. Deus está com você a despeito do sofrimento que te atinge. E o fato de ele permitir o sofrimento, como permitiu que o mundo de Noé fosse destruído naquela ocasião, aquelas vidas pelo dilúvio, não significa que Deus não intervém conosco. Muito pelo contrário, ele é o Deus da aliança, que até criou o arco-íris como um sinal de aliança naquela época, e nós temos hoje algo muito mais brilhante do que uma aliança, a luz da vida em Jesus Cristo. Nós temos o sacerdote supremo, que a tudo venceu e que nos dá a graça de continuarmos firmes em obediência plena. Eu queria então, queridos irmãos, nesse instante, orar por você, por mim e por você, nesse instante, nessa perspectiva dos textos, nessa simples devocional, né? Que obediência caminha de mãos dadas com a perseverança e vice-versa. Feche seus olhos, por gentileza. Deus de amor, Pai bendito, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor preservou Noé, esse servo perseverante, obediente, confiante nas tuas promessas, na tua palavra. O Senhor usou, ó Pai, da arca como um local de refúgio, que o Senhor instruiu Noé a construí-la, ó Pai, num longo período, ao que tudo indica 120 anos, como um testemunho para as outras pessoas também, que o Senhor tem a salvação de tudo aquilo que quer destruir o ser humano, que o Senhor é um Deus que pune, que traz o juízo, mas ao mesmo tempo traz a graça salvadora àqueles que o Senhor assim faz achar graça aos teus olhos. Muito obrigado, Pai, porque assim como o Senhor preservou Noé, o Senhor nos tem preservado, a despeito das perdas, a despeito de quaisquer coisas que nos afetem nesse mundo corrompido pelo pecado, nós celebramos, honramos e glorificamos o teu santo nome. No nome de Jesus Cristo, também pedimos ao Senhor, Pai, que abençoe cada família que está aqui nesse momento, aquelas que não puderam também estar, e que o Senhor nos mova, ó Pai, sempre a entendermos o que Tu queres de nós, ó Pai, a confiarmos em Ti e a esperarmos, ó Pai, o que devemos esperar em tudo que diz respeito à nossa vida. Que o Senhor também nos dê prudência, ó Pai, de não aplicarmos esse texto a ferro e fogo de maneira incoerente com tudo o que está acontecendo com a nossa realidade, mas, sobretudo, obediência ao Senhor devemos sempre fazer, ó Pai, da melhor maneira possível, Pai, obedecer-te em espírito e em verdade, de todo o coração. Em nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe.